Existem 4 letrinhas que podem separar a sua clínica de faturar 50, 30 mil a 300, 1.500, 1.000, 1 milhão ou até mais. Se você quer saber quais são essas letrinhas e o que significa elas, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Rafa Caetano e nesse vídeo vou te falar sobre 4 letrinhas que podem separar o seu momento atual na clínica para um momento de sonho, de desejo que você sempre sonhou e pode ser realizado. E essas 4 letrinhas não são aquelas letrinhas bonitinhas simplesmente para responder um acrônimo. Eles levaram por volta de 12 anos de estudo, mais de 20 países sendo estudado, mais de 3.500 ligações sendo escutadas para chegar à conclusão desse estudo. E esse estudo chegou a essas 4 letrinhas que podem mudar completamente o cenário da sua clínica. Mas antes, deixe-me apresentar para você. O meu nome é Rafa Caetano e eu sou especialista em marketing médico. E nos últimos 10 anos venho atuando em clínicas do faturamento para ajudar a alavancar, a fazer chegar em novos patamares. E uma das coisas que mais eu tenho identificado é essa falha no atendimento. E esse vídeo é para isso, para você colocar essas 4 letrinhas no seu processo de agendamento e mudar a realidade da sua clínica. Mas para isso, vamos lá. Primeiro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber vídeos como esse em primeira mão e não ficar de fora do fluxo das clínicas que estão crescendo todos os dias no seu faturamento. Mas quais são essas 4 letrinhas, Rafael? Situação, problema, implicação e necessidade. Essas 4 letrinhas foram cunhadas a partir de uma metodologia do Spin-Selling, que é essa metodologia que eu te falei, que levou 12 anos para chegar até a conclusão, que entendeu, por meio desse estudo, que existiam vendedores que vendiam muito bem e outros não, e que a grande diferença era como era conduzida essa venda, que isso mudava o jogo. E provavelmente você não está fazendo isso. Provavelmente na sua clínica você deve seguir um processo robotizado no time de agendamento, em que você pergunta para ele qual é a especialidade que ele quer agendar, se ele tem ou não tem plano de saúde, qual o dia, horário, e assim você agenda. E você em nenhum momento passou por entender as necessidades do paciente. Qual é a situação que ele está passando hoje? E aí você pode falar, mas Rafa, eu devo falar sobre isso lá no meu processo de agendamento ou no meu consultório? Você tem que entender que o processo de agendamento é uma venda. Sim, quando o seu paciente está procurando para agendar uma especialidade contigo, ele está pesquisando não somente você, ele quer resolver o problema dele. E se você não mapeia qual é a situação ao qual ele está, como é que você vai mostrar que você é a melhor solução para aquela necessidade dele? Você precisa entender o que ele está passando lá no processo de agendamento para conduzir ele, porque senão você é commodity, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal. E para resolver isso, seguindo a metodologia, você tem que saber fazer perguntas. As perguntas direcionam a conversa. Quando você faz perguntas fechadas, você tem plano de saúde, você quer usar plano de saúde, qual é o seu plano de saúde? As respostas são simples. Sim, tenho um plano de saúde? Sim, quero usar meu plano de saúde e meu plano de saúde é X. Aí a resposta depois também é óbvia. Ah, você atende ou não atende plano de saúde? Não, não atendo. Ah, então tudo bem. Aí eu vou falar o valor da consulta, a pessoa vai fugir e assim foi. Mas se a gente volta no tempo, e aí eu faço uma pergunta de situação, em que eu vou entender a necessidade daquele paciente. Por exemplo, o paciente de uma cirurgia plástica. E aí eu pergunto, hoje você está pesquisando agendar a consulta com um cirurgião plástico, por qual situação? Qual o momento que você está, ao qual você está procurando? E ele fala, eu quero um médico para fazer uma cirurgia de prótese mamária, eu quero fazer uma lipoaspiração, e assim ele vai falar qual é a situação. É diferente quando eu já começo no processo de agendamento falando só sobre as perguntas fechadas. Eu fiz uma pergunta aberta em que ele vai te trazer situações ao qual ele está passando. E eu posso perguntar para qualquer especialidade. Se ele falar lá num ginecologista, se ele está lá no oftalmologista, e eu faço a pergunta, o que está levando você a agendar uma consulta com um oftalmologista?
Ah, é uma consulta de rotina. Ah, é porque eu tenho glaucoma. É porque eu tenho isso. É meu médico mudou. Meu médico não tem agenda lotada. Olha, a situação mudou completamente. E aí eu vou entrar no problema dele. E aí eu faço uma pergunta para entender o momento dele e qual é o problema. Porque se eu não sei de fato qual é o problema que está fazendo ele sair do momento de sair da casa dele, do trabalho dele para agendar uma consulta, dificilmente eu consigo mostrar que eu sou a melhor solução para ele. E aí sim eu faço uma pergunta de problema para ele. Eu vou te perguntar, por exemplo, sobre se você lá na cirurgia plástica, você já fez alguma consulta com outro especialista? Não, não fiz. Essa vai ser minha primeira consulta, ou essa é minha segunda consulta. E o que está passando no seu processo para tomar uma decisão para agendar uma consulta com um cirurgião plástico ou uma consulta com um oftalmologista, e assim vai cada situação. E o que é interessante trazer sobre isso? Lá na odontologia, isso já é praticado muito bem, porque o nível de concorrência está muito alta. Na medicina, a concorrência ainda não chegou perto da área da odontologia. E se os médicos não começarem a se mover rapidamente, isso vai acontecer. E aí pode ser que você já não consiga só aplicar o spin para fazer a diferença. Você vai precisar de outras técnicas. Então, quem souber fazer isso agora vai virar um jogo um pouco melhor. E aí, voltando lá para as 4 letrinhas, a gente falou já sobre a pergunta de situação, a gente fala sobre perguntas do problema, e aí a gente vai para perguntas de implicação. E que a partir do momento que eu sei que é o problema, então, por exemplo, lá na oftalmologia, eu vou perguntar: por que você está marcando a consulta? Olha, eu estou marcando a consulta porque a minha mãe tem um problema de pressão nos olhos, ela tem glaucoma, e o médico dela está viajando e eu não consigo agendar agora. E ela está reclamando de dor de cabeça. Interessante. E quando que você quer agendar essa consulta? Você tem uma necessidade de urgência? Tenho, legal. E aí eu te faço a pergunta de implicação. Se eu conseguir um horário para você amanhã, você agenda? Sim, agendo, porque quanto mais rápido, melhor para mim. E aí eu fui na necessidade dele, porque o mais rápido, melhor. E aí nessa hora, o plano de saúde, ele começa a se tornar um modo de pagamento somente, e não o principal ponto lá das perguntas fechadas que eu fiz e já acabei a comunicação e não consegui avançar mais. Porque aqui, quando eu fizer a pergunta, ele pode falar assim: mas você atende meu plano de saúde? Eu falo: olha, eu não atendo o seu plano de saúde, mas eu quero te falar do Dr. X, que ele é especialista nessa área. Ele já resolveu mais de tantas vidas, ele já tratou tantos assim, ele é membro da associação X, ele tem uma referência tal, ele é doutorado nisso, e eu vou mostrar, e eu entrego valor. O preço da consulta agora se torna menor do que o valor ofertado quando eu coloco o médico no processo. E aí, já aplica esse pincel na sua clínica? Já conhecia isso? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Coloque aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar a colocar o Spincell. E se você entende que isso é para sua clínica, mas você não quer passar pelo processo complexo de aprender o Spincell, que por mais que pareça simples, exige um nível de sofisticação na hora de implementar ele, estou deixando um link aqui na descrição desse vídeo em que você pode aplicar para uma sessão estratégica em que eu vou te mostrar como aplicar isso na sua clínica e mudar o cenário, alavancando, dobrando, triplicando o faturamento da sua clínica. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e, é claro, dá um like para o coração do Rafa ficar quentinho e produzir mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima.